Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 16 e dos versículos 15 a 20. Assim está escrito. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre o tema Jesus ordenou a pregação do Evangelho. Nos quatro evangelhos, os quatro evangelistas que escreveram o Evangelho de Jesus Cristo, a respeito de Jesus, seus feitos, sua vida, sua concepção, o seu nascimento, sua vivência, seu crescimento, o ministério, os milagres, os ensinos, as pregações que Jesus fez, estes evangelistas, cada um deles dentro de um ponto de vista, que nós já falamos numa ocasião anterior, eles procuraram focar um aspecto da vida de Jesus e escrever dentro do que eles observaram no ministério de Jesus, escrever para um determinado povo com as palavras próprias para aquele povo e relacionando Jesus com o que aquele povo pudesse entender com mais facilidade. E assim eles tiveram sucesso em fazer isto, porque havia vários povos, havia os judeus, os romanos, os gregos e os demais, e a cada um deles tinham as suas peculiaridades, e por isso qualquer escrito que se dirigisse a eles deveria certamente envolver alguma parte daquilo que era próprio deles. Por exemplo, para os judeus, falar de Jesus como servo seria como que uma afronta. Então, para os judeus, Jesus é apresentado como rei dos judeus. E evoca-se, então, as profecias do Antigo Testamento para confirmar que Jesus cumpriu e que aquelas profecias diziam respeito ao Senhor Jesus. Já para os romanos, o evangelista Marcos usou a figura de Jesus como um servo, alguém, um serviçal, porque era a condição que as pessoas viviam, e apresentou a Jesus como servo, como aquele que sempre estava labutando, trabalhando, estando à disposição. Já Lucas, o evangelista Lucas, escreveu para os gregos, que buscavam a sabedoria, buscavam o conhecimento. Então, nisso tudo, eles dirigiram cada um os seus escritos para determinado tipo de pessoa, e João para os demais, com particularidade, para falar sobre Jesus como Filho de Deus, ou seja, desvendar a divindade do Senhor Jesus Cristo.
E todos eles referem-se quase já no finalzinho do evangelho que eles escreveram, à ordem que Jesus deu depois de ter realizado a vontade do Pai. Ele veio, entrou neste mundo, foi batizado por João, lá no Rio Jordão. Não havia obrigatoriedade do batismo de Jesus por conta de arrependimento, porque Jesus não tinha pecado para arrepender-se. Então, por que Jesus batizou-se? Jesus batizou-se para cumprir a justiça divina. O batismo de Jesus foi com esta finalidade. O nosso batismo é um testemunho de arrependimento de pecados, que nós arrependemos dos pecados, abandonamos e fazemos o fim proposto de agora servir ao Senhor Jesus. Mas o batismo de Jesus não tem nada a ver com isso. Ele foi para cumprir a justiça divina. Ele, então, desempenhou o seu ministério, escolheu os seus discípulos e outros o seguiam por onde quer que Jesus ia, e ele ensinava, ele pregava, ele ensinava e ele curava. Então, o ministério de Jesus se desenvolveu nesses três aspectos: ensino, pregação e cura. Com isto, então, Jesus foi atraindo as pessoas, orientando, dando o conhecimento a elas que precisavam, trazendo a lembrança que ele estava ali por ter sido enviado pelo Pai e que a vinda de Jesus a esta terra era para que ele cumprisse o seu ministério e finalmente ele entregasse-se a Deus em sacrifício. E foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Ele veio, realizou todo esse ministério, escolheu as pessoas necessárias para que estivesse junto a ele, para observar como ele fazia, para ouvir os seus ensinamentos, para ver a pregação, para ver os enfermos sendo curados, os endemoniados sendo libertos. Então, tudo isso Jesus fez à vista de todos os povos. Jesus não fez nada escondido. Tudo o que Jesus fez era público, era claro, era a luz de todos os povos, para que todos pudessem ver e observar, para que depois não viesse alguém dizer que Jesus fez ocultamente, Jesus fez num lugar secreto e não dava para ser confiável. Não, Jesus fez diante das pessoas. Jesus operou diante da multidão. O ministério de Jesus foi aberto, totalmente aberto e acessível para tantos quantos estivessem disponíveis para se chegar a ele. Jesus nunca rejeitou ninguém, nunca o abandonou. Ele sempre estava chamando as pessoas para vir a si. E ele entendeu que aquele povo andava aflito, cansado, atribulado, amargurado, sofrido, sentenciado. E quando Jesus veio, ele disse então: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então foi isto que Jesus veio fazer. Ele veio para libertar, ele veio para aliviar, ele veio para perdoar pecados, ele veio para transformar vidas, ele veio trazer o conhecimento do Pai, a realidade do amor de Deus e a promessa de, através da sua morte, ressurreição e ascensão, ele então comprar com o seu sangue homens de todos os povos, línguas, tribos e nações ao Senhor nosso Deus. Então estes que são salvos foram os que foram comprados pelo sangue de Jesus e são colocados à disposição de Deus. Porém, Jesus terminou o seu trabalho e quando ele cumpriu com a sua missão, designou os discípulos, depois nomeou-os como sendo apóstolo, falou sobre eles as coisas que haveriam de acontecer, preparou aqueles homens, instruiu a eles direitinho, não deixou nada por fazer, alguma coisa
que eles não tinham condições de suportar naquele momento, o Senhor Jesus disse que em ele indo para o Pai, ele rogaria ao Pai que mandasse outro Consolador para que estivesse com aqueles que aqui ficaram, com a ordenança de Jesus de pregar o seu evangelho, de dar continuidade a este trabalho e conquistando pessoas para o reino de Deus. Então ele diz que ia rogar ao Pai para mandar este outro Consolador, o Paráclito, alguém que viria para estar juntamente conosco, como que ao lado, com a intenção de ajudar. E foi exatamente assim que aconteceu. Mas aqui, o texto que li, o Senhor Jesus havia sido preso, sentenciado, julgado, condenado a uma morte de cruz, foi crucificado numa cruz, lá no alto do Gólgota, consumou a obra, entregou a obra ao Pai, rendeu o Espírito a Deus, e ao render o Espírito a Deus, ele expirou, e quando foram lá e observaram que já não havia mais vida em Jesus, porque ele havia entregue o Espírito a Deus, e então o levaram para o sepultamento. E ficaram aguardando, porque Jesus disse que ia ser entregue nas mãos dos salteadores, ia ser crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então, quando Jesus morreu e o sepultaram, eles ficaram esperando, então, pelo terceiro dia, o dia da ressurreição do Senhor Jesus. E como ele prometeu, assim aconteceu. Jesus ressuscitou no terceiro dia. No primeiro dia da semana, aconteceu a ressurreição de Jesus, com poder e grande glória. E ele então aparece aos seus discípulos, e a Escritura nos afirma que ele ficou com eles por um espaço de 40 dias, até ser assunto ao céu, elevado ao céu, à vista dos seus discípulos. Mas antes que houvesse a ascensão, naquele período dos 40 dias, foi aonde Jesus reuniu-se com os seus discípulos e começou a dar a ele as diretrizes finais, antes que ele partisse, qual o caminho por onde os seus discípulos deveriam caminhar. E aqui ele deixou bem estabelecido os fundamentos da pregação do Evangelho. Ele disse, então, no versículo 15, e disse-lhes, ide. Isso quer dizer, é uma ordem. Jesus ordenou. Jesus deu a eles uma ordem. Ide e pregai. Ide por todo o mundo. Ou seja, Jesus disse que os discípulos deveriam ir a todos os lugares onde houvesse uma alma, uma pessoa. Então Jesus disse, ide por todo o mundo. Não fique somente aqui em Jerusalém, somente aqui por perto, nas cidades circunvizinhas, não. Vocês vão e vão por todo o mundo. Percorram este mundo na sua extensão, no seu comprimento, aonde encontrar uma pessoa, aonde houver alguém, houver uma vida humana, vocês deverão chegar até lá. E como? Chegar lá com o Evangelho. E ele diz aqui, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Isto significa que Jesus estava ordenando a eles não deixar ninguém de fora. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. E o que eles deveriam pregar é o Evangelho. E o Evangelho fala de Jesus. O Evangelho fala da vida de Jesus, o trabalho de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus em nosso lugar, a ressurreição de Jesus para a nossa justificação. Fala da promessa que Jesus fez, que ia à casa do Pai preparar lugar, e em preparando ele voltaria
outra vez e nos levaria para estar com ele por toda a eternidade. Mas antes que isto acontecesse, ele disse que os seus seguidores, os seus discípulos, deveriam ir por todo o mundo e pregar, falar, demonstrar o evangelho a toda criatura. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, quer concorde com o evangelho, quer não concorde, não importa. O que Jesus ordenou foi: ide e pregai. Então, a nossa missão, a ordem que recebemos de Jesus é de percorrer por todo este mundo e alcançar a toda criatura que estiver dentro do nosso alcance e pregar a eles o evangelho e falar a eles a respeito de Jesus e colocar em evidência o que Jesus fez. É o nome de Jesus, é a obra de Jesus, é o trabalho de Jesus, que faz parte do conteúdo do evangelho. E é pelo evangelho que nós pregamos que Jesus morreu por conta dos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. E então, esta ordem Jesus deu aos seus discípulos e ela é extensiva a nós, aos nossos dias, e aqueles que virão depois de nós, se tiverem esta oportunidade, que eles também sintam-se ordenados por Jesus a pregar o evangelho a toda a criatura. O apóstolo Paulo soube valorizar o evangelho de Cristo, porque ele disse: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, evangelho é a manifestação do poder de Deus, porque enquanto estamos falando de Jesus, o Espírito Santo está cooperando conosco e cooperando também na vida do ouvinte, porque está levando a ele esta palavra, levando a ele esta boa nova de salvação, de libertação, de transformação, libertá-lo da escravidão, da condenação, do poder do pecado, do medo da morte, das consequências eternas de uma separação de Deus. O evangelho vem para despertar as pessoas e levá-las à presença de Deus. Isto através do que o Senhor Jesus fez quando entregou a sua vida em sacrifício. E Jesus então disse: ide por todo o mundo. A ordem de Jesus foi essa: ide por todo o mundo. Quando Jesus contou uma parábola, e ele falou que um senhor fez uma ceia e convidou a muitos para participar com ele. E quando chegou a hora, os convidados, cada um foi se desculpando que tinha isso, tinha aquilo outro, colocando outros interesses acima do convite que lhes tinham sido feito. Então aquele senhor mandou que ele saísse e convidasse tantos outros. Saísse. E eles convidaram e vieram e disseram àquele senhor: olha, os convidados vieram e ainda há muito lugar. Ele diz: saí pelos campos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Era o desejo dele que a casa estivesse repleta de pessoas participando daquele momento solene, daquela festividade, daquela alegria, daquele prazer. Assim também é o desejo de Jesus. Quando ele nos ordenou a pregar o evangelho, é para que vidas sejam atraídas a Cristo e eles sejam agregados, eles sejam acrescentados a Deus, como salvos e libertos pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele diz assim: pregai o evangelho a toda criatura. A quem vocês pregarem o evangelho,
pode ter dois tipos de reações. Primeiro, pode existir o número daqueles que vão ouvir o Evangelho, vão entender e vão crer no Evangelho. E pode acontecer de outro tipo, que vão ouvir o Evangelho, mas não vão crer. E vão continuar a vida deles. Só que lá na frente, eles não poderão dizer que não ouviram o Evangelho. Eles deverão dizer que ouviram o Evangelho, mas não creram no Evangelho. E se não creram, porque a salvação está em crer no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho focaliza quem? O Evangelho fala de quem? O Evangelho fala de Jesus, unicamente de Jesus. Então, quando se prega o Evangelho e a pessoa crê, ele é salvo. Sendo salvo, ele vai seguir, ele vai batizar-se, ele vai confessar o nome de Jesus, ele vai prometer fidelidade a Jesus e vai servi-lo com alegria. E quem não crê? Quem não crê, diz a Bíblia, será condenado, porque deixou de crer. E em não crendo, não tem como receber a salvação. A salvação está condicionada a ouvir o Evangelho e crer nele. Porque quando ouve o Evangelho e crê no Evangelho, isto vai gerar em mim convicção de pecado, que eu estou andando numa vida errada, e que o Evangelho traz a mim esta oportunidade de libertação através de Jesus. Então eu preciso reconhecer que sou um pecador, ter esta convicção, abandonar o pecado e dispor-me a servir a Jesus, crendo no Evangelho. Então, quando cremos no Evangelho, nós recebemos do Senhor a salvação. A nossa vida é liberta, é transformada, nós somos perdoados, somos purificados e fazemos parte do povo de Deus. Então, este Evangelho, o que nós observamos em muitos lugares, principalmente em nossos dias, é que não estão pregando o Evangelho. Estão pregando outra coisa. Estão pregando história. Estão pregando a vida pessoal. Estão pregando autoajuda. Estão pregando psicologia. Estão pregando filosofia. Estão falando tantas coisas, menos o Evangelho. E eu tenho observado, às vezes, as pessoas estão lá no mundo, numa vida de trevas, uma vida de pecado, dominado, escravizado por Satanás, e um dia alguém lhes prega o Evangelho, e aquela pessoa ouve, crê, recebe Jesus, é salvo por Jesus, e passa a servir a Jesus. Só que quando ele vai pregar, ele não prega o Evangelho, ele vai pregar a vida dele. Então, se ele tem 2 horas, ele vai falar 2 horas quem ele era, o que ele fazia, como ele fazia no estado de pecado, as atrocidades que ele fazia, as mortandades que ele causou, os prejuízos que ele deu às pessoas, e faz aquilo como se fosse uma vanglória. Mas evangelho não é isto. Pregar o Evangelho é dizer o seguinte: eu andava perdido, eu fazia tudo o que não presta, que não agrada a Deus, mas um dia eu ouvi o Evangelho de Jesus Cristo e ele me chamou à salvação, o Senhor Jesus me salvou, e desde o dia que Jesus me chamou, a minha vida tem experimentado uma transformação, eu tenho recebido perdão, eu tenho desfrutado de paz, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho uma esperança viva em Cristo, eu tenho oportunidade agora que Deus me deu de pregar o Evangelho e de ganhar outros para Cristo. Este é o Evangelho, é falar do poder transformador do Evangelho. Não é falar da vida pregressa, o que era, o que fazia. E muitas vezes, quando para reunir um número de pessoas,
diz o ex isso, ex aquilo outro, vai estar aqui, vai dar o testemunho. Chega lá, a pessoa não fala nada de Jesus, só vai falar dele. Então não está pregando o evangelho, está enganando. Está tomando o tempo de pregar o evangelho usando para outra finalidade, para uma autopromoção pessoal. E as pessoas gostam destas coisas e continuam cegas. Mas não foi isso que Jesus mandou. Jesus disse: ide e pregai, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Evangelho fala de Jesus. Evangelho fala de perdão, evangelho fala de transformação, evangelho fala de libertação, evangelho fala de vida eterna com Deus, evangelho fala de uma eternidade com Cristo na glória celestial. É isto que precisa pregar, é o evangelho, porque é o evangelho que regenera, é o evangelho que transforma, é o evangelho que salva, é o evangelho que liberta, é o evangelho que muda a vida, é o evangelho que restaura a dignidade do ser humano diante da presença de Deus. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não tem meio termo. Ou crer ou não crer. Creu, é salvo. Não creu, está condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, que é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por conta disso, ficarão de fora por não crer em Jesus. E Jesus delineou como é que eles deveriam fazer, o que deveria acompanhar a vida deles. Então Jesus disse o seguinte: e estes sinais. Jesus diz que quando se prega o evangelho, os sinais acompanham. E que sinais são esses que iriam acompanhar a pregação do evangelho? Observe. Jesus falou aqui sobre 5 sinais que acompanham a pregação do evangelho. Nós vamos referir-nos a eles. 5 sinais que acompanham a pregação do evangelho. Se não é o evangelho que está sendo pregado, estes sinais não acontecem, não acompanham. Os sinais só acompanham aonde o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. Aí sim, pode ter a plena convicção de que a promessa de Deus vai cumprir-se porque o evangelho está sendo pregado. Primeiro, Jesus disse o seguinte: esses sinais seguirão quem? Seguirão aos que creem. Então, aos que não creem, não tem seguimento nenhum. Mas aos que creem, além de eles serem salvos, a palavra de Deus diz que seguirão alguns sinais com a pregação do evangelho. Seguirão aos que crerem. Quais são os sinais? Primeiro deles: em meu nome. Primeiro vamos ver aqui a declaração que nós temos, a autorização, a procuração que Jesus deixou assinado para quem prega o evangelho. E essa procuração de Jesus é só para quem prega o evangelho. Quem prega história, quem prega qualquer outra coisa que não seja evangelho, não tem autorização de Jesus. Mas quem prega o evangelho, Jesus disse: olha, em meu nome, vocês vão falar no meu nome. Eu estou enviando vocês em meu nome. Vocês serão os meus representantes. Vocês serão aqueles que, enviados por mim, com a minha autoridade, vocês vão. E tem mais, eu vou dispor o poder do meu nome na vida de vocês que pregam o evangelho, para que vocês façam o trabalho completo. Então Jesus disse: em meu nome, primeiro lugar,
expulsarão os demônios. Demônios são espíritos malignos que se apossam das pessoas, possuem as pessoas, atormentam, levam a estado de dificuldade, de sofrimento, roubam o sossego, tira a tranquilidade, tira o desejo de viver. O demônio, ele é terrível, porque o demônio é alimentado por Satanás. E o trabalho dos demônios é afastar as pessoas de Jesus, é não permitir que elas tenham encontro pessoal com Jesus. Portanto, aonde o evangelho genuíno, puro e verdadeiro está sendo pregado, há manifestação de demônios na vida de pessoas que estão vindo para Cristo. No momento que houve o evangelho pregado com poder, os demônios não suportam e eles querem manifestar-se. E Jesus deu poder, disse: em meu nome expulsarão os demônios. Vocês terão autoridade para expulsar os demônios. Quantas vezes esses demônios se manifestaram na presença de Jesus? Por trás, escondido por trás de uma coisa que parece ser uma enfermidade, mas é demônio. E Jesus expulsou. Aquele moço que tinha como que se fosse, digamos, um ataque epilético, caía, espumava, mas não era nada de ataque epilético. Era um demônio que se apoderou daquele rapaz e quando em presença de Jesus, fazia aquilo. E Jesus então disse: sai dele. Na mesma hora o demônio saiu e o rapaz ficou são. Outro era mudo e surdo. Era o demônio. Não quer dizer que toda surdez e toda mudez seja demônio. Mas aquele caso que apareceu a Jesus era. Tanto é que Jesus expulsou e diz: e tendo expulso o demônio, o mudo falou. O surdo ouviu. Por quê? Porque o demônio se esconde atrás de alguma coisa para fazer ciranda com a vida das pessoas. Mas Jesus disse: em meu nome, quando vocês pregarem o evangelho, em meu nome vocês expulsarão os demônios. Pode expulsá-lo. Não é o sangue de Jesus que expulsa demônio. Não é bater com a Bíblia na cabeça da pessoa que expulsa demônio, não. Não é chacoalhar a pessoa de um lado para o outro, não. É dizer: em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. E ele tem que sair. Ele não pode resistir ao poder que há no nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é poderoso. E pelo nome de Jesus se expulsa demônios. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, Jesus disse que em nome dele falarão novas línguas. Línguas que serão dadas pelo Senhor. É sinal também da pregação do Evangelho, da confirmação do Evangelho. Falarão novas línguas. Então é muito importante saber isso, que isso está envolvido na pregação do Evangelho, é promessa de Jesus. Então vão, em nome de Jesus, vão expulsar os demônios, em nome de Jesus vão falar novas línguas, e o Senhor continua em terceiro lugar, ele diz: pegarão nas serpentes. Pegarão nas serpentes. Aqui não quer dizer que vai sair pegando as cobras que aparecerem pela rua. Em nome de Jesus eu pego dessa cobra. Não. Serpente aqui está identificando aqueles que têm a ação como a serpente. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, se lhe derem alguma coisa com a má intenção, em nome de Jesus, toda malignidade que ali estiver será repreendida em nome de Jesus. Pegarão nas serpentes, elas não lhe farão mal,
elas não o levarão à morte, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E ele continuou dizendo, a última coisa, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Promessa de Jesus. Quando você impor as mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus, havendo ali a fé, haverá cura, haverá milagre, haverá maravilhas. Jesus prometeu isso. E estas coisas acontecem. Não foram somente para o passado, são também para os nossos dias. Porque a palavra de Deus, ela não foi revogada. A palavra de Deus continua com o mesmo poder, com a mesma finalidade com que Jesus a deu. E eles então, o Senhor Jesus, depois que deu essa ordenança a eles, ir de pregar o evangelho e a procuração em seu nome, que os sinais haveriam de seguir aos que crerem, depois disso diz a palavra de Deus que o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu. Jesus foi assunto ao céu e eles ficaram aqui. Mas ficaram com a incumbência, com a responsabilidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo, de cumprir aquilo que Jesus ordenou a eles, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E os sinais haveriam de seguir a pregação do evangelho. E veja, no versículo de número 20, diz assim, e eles quem? Os discípulos, aqueles que ouviram da boca de Jesus a ordenança, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E deu os detalhes. Então, eles, tendo partido, cada um saiu por um determinado lugar e eles foram onde encontrar as pessoas, eles foram falando, eles foram pregando o evangelho. Então diz, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Jesus falou para ir a todo mundo. Eles foram a todas as partes que para eles era possível naquela circunstância. Indo eles, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes. E o que aconteceu quando eles pregaram? Aí diz aqui, cooperando com eles o Senhor. Que Senhor? O Senhor Jesus. Cooperando com eles o Senhor. Eles pregaram, eles obedeceram a ordem de Jesus, eles saíram, pregaram o evangelho. Jesus disse que no nome dele sinais iam acompanhar. Como eles pregaram o evangelho, Jesus veio cooperar com eles, porque Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca os deixarei, não vou abandoná-los por nada. Vou estar com vocês sempre. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Senhor estava cooperando. O que é cooperar? Cooperar é ajudar. Cooperar é estar junto. Cooperar é fazer parte. O Senhor cooperando. Então o Senhor estava cooperando e mais uma coisa. E confirmando a palavra. Ele não só cooperava, como também ele confirmava a palavra que eles estavam pregando. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aqueles sinais que Jesus falou, que haveriam de acompanhar os que crescem. Então, quando eles saíram e pregaram o evangelho, Jesus veio para cooperar e veio para confirmar com a existência dos sinais. Então, observa, somente o evangelho tem a promessa de Deus
de que os sinais acompanharão a pregação do Evangelho e a cooperação e a confirmação de Jesus, ela só acompanha quando há pregação do Evangelho. Evangelho que é poder de Deus, Evangelho que salva, Evangelho que liberta, Evangelho que regenera, Evangelho que transforma. Este é o nosso compromisso. Os discípulos partiram, mas eles pregaram a outros e ensinaram. E eles foram pregando cada um a sua geração. E chegou a nossa geração, e aqueles que tinham sido salvos foram pregando, e nós fomos alcançados pelo Senhor Jesus. Fomos salvos e libertos por Ele. E agora temos o dever de continuar pregando este Evangelho. Pregando como Jesus ordenou, como Jesus determinou que fosse feito. E quando nós pregamos este Evangelho puro e genuíno, o Senhor Jesus vem cooperar, o Senhor Jesus vem confirmar e o Senhor Jesus vem realizar com sinais. Sinais que se seguiram. Então veja, eu e você não estamos sozinhos quando pregamos o Evangelho de Jesus. Nós temos a cooperação do Senhor Jesus. Nós temos a confirmação do Evangelho pelo Senhor Jesus. Então não precisamos ficar tímidos, temerosos, amedrontados, quem sabe com uma intimidação, com uma proibição. Não. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A ordem foi Jesus que nos deu. Nós devemos lealdade e fidelidade a Jesus. Então vamos seguir pelo caminho que Jesus deixou para cada um de nós. E fazendo assim, nós seremos bem-sucedidos, o nome do Senhor será glorificado e muitas vidas serão agregadas, serão acrescentadas ao reino de Deus. Há muitas almas por ganhar, há muitas almas por ser salvas e nós precisamos tão somente abrir a boca e pregar o Evangelho de Jesus com a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós assim fizermos, haverá uma grande colheita, haverá um grande resultado. Vidas sem conta se renderão ao Senhor Jesus Cristo e farão parte do povo que vai morar no céu. O povo que vai morar com Jesus são aqueles que foram alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, aproveite a oportunidade, pregue o Evangelho, fale de Jesus, não fale da tua vida pregressa, não fale do que você foi no passado, fale do que Jesus fez e continua fazendo na tua vida. É isso que as pessoas precisam ver, a transformação na sua vida e ouvir dos seus lábios que você foi transformado por Jesus por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Sigamos por este caminho, vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir com a ordem de Jesus na nossa geração. Outra geração virá e eles darão conta, terão a responsabilidade deles, mas nós precisamos ter compromisso com a nossa geração, com os nossos dias, de falar e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Que isto possa ficar bem claro na nossa vida e que possamos entender que esta é uma responsabilidade nossa. Está sobre os nossos ombros. Foi Jesus quem colocou. O apóstolo Paulo disse: me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Portanto, anunciemos o Evangelho, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas o Evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo. Que assim seja, e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, não só hoje,
mas para todo sempre. Amém.